Oi, gente! Tô aqui hoje para que a gente possa dividir os 11 motivos para que um biomagnetista possa selecionar o rastreio completo como prioridade de tratamento. E por que um paciente também deve buscar um biomagnetista que faça rastreio completo? Então, se você é terapeuta, biomagnetista, ou se você é paciente, preste atenção nessas 11 dicas que eu vou passar para você. Primeiro, por que a gente deve fazer um rastreio completo? Pela própria história do biomagnetismo medicinal. Então, quando o Dr. Isaac Góes Durand descobriu os pares biomagnéticos, lá no começo, 1988 para frente, se nós observarmos o seu legado, todo o processo de desenvolvimento do sistema terapêutico de tratamento, que é o biomagnetismo medicinal, com ímãs, nós vamos observar que o Dr. Góes sempre encontrou as disfunções do organismo dos seus pacientes através de um rastreio completo. Passados 30 e tantos anos da descoberta do primeiro par biomagnético, Dr. Góes continuou realizando o rastreio completo em todos os seus pacientes. Ou seja, nós devemos nos espelhar naquele que criou, desenvolveu, formatou o biomagnetismo medicinal, porque com certeza, se um protocolo fosse melhor do que o rastreio completo, o próprio Dr. Góes teria desenhado protocolos para nós e ele não o fez. Muitas vezes o Dr. Góes sinalizava, olha, para tal patologia, tal par biomagnético é importante, tal patógeno pode estar relacionado. Como que você vai descobrir isso? Rastreio completo. Então, esse é a primeira dica do porquê a gente deve buscar alguém que faça o rastreio completo para o nosso organismo. Segundo ponto, né? Porque cada pessoa pode gerar os seus próprios pares biomagnéticos e isso no mesmo órgão anatômico, por exemplo, o estômago, o fígado, o baço, o pâncreas, o intestino, num lugar específico, próprio para o seu organismo. Então, aqui a gente observa a importância de que nós sabemos localizar a anatomia biomagnética porque nós aprendemos nos cursos, mas somente com o rastreio completo, exaustivo, detalhado, nós podemos localizar no estômago o melhor ponto de impactação. Então, isso nós devemos buscar. Terceiro ponto, porque os protocolos são estímulos para que o biomagnetista aplique ímãs em fotos. Então, isso linka, com o ponto anterior. Nós precisamos entender que o biomagnetismo não é aplicar ímãs em imagens que estão descritas nos protocolos de rastreio, nos livros. Todos nós, seres humanos, temos o nosso lugar anatômico próprio para o nosso estômago. Cada um de nós tem um esqueleto, uma estrutura diferente um do outro. Somos mais cheinhos, mais magrinhos, mais longilíneos. Então, cada um de nós vai ter o estômago, o fígado, o baço. Claro, tem uma referência anatômica que está nas imagens, nos protocolos, mas somente o rastreio com o ímã é capaz de identificar o melhor ponto de impactação desse ímã no organismo e cada ser é único. Então, buscar sempre o rastreio completo é o melhor. Quarto ponto para que a gente busque o rastreio completo, porque nós temos pontos de sobrevivência dos micro-organismos nos reservatórios. O que isso quer dizer, Adri? Quer dizer que quando nós rastreamos uma pessoa ou quando nós aplicamos um protocolo numa pessoa, nós podemos, com a impactação do par biomagnético, se ele não está bem colocado, aplicado corretamente no melhor ponto de impactação, nós podemos muitas vezes empurrar, levar, estimular aquele micro-organismo a que ele vá a um reservatório do corpo humano, que pode ser um reservatório universal,
de um vírus, um fungo, parasita ou bactéria, ou o próprio reservatório específico, como nós temos reservatórios para HIV, reservatórios para Treponema pallidum, reservatórios de herpes, de Epstein-Barr. Então nós necessitamos de um rastreio completo justamente para não perder nada que possa acontecer no organismo daquele paciente, não perder a possibilidade de, num único rastreio, impactar todos os pares biomagnéticos que se geram, inclusive, durante o próprio rastreio. Quinto ponto, quinta razão para que a gente deva selecionar um rastreio completo de biomagnetismo medicinal. Porque nós temos pares específicos, gerais para cada micro-organismo, para alguns micro-organismos. Então, por exemplo, nós temos as espiroquetas. Nós temos vários tipos de espiroquetas e nós temos pares que a gente chama espiroqueta SP ou Mycobacterium SP, Mycobacterium tuberculose SP, porque, por exemplo, vamos pegar os vírus, né? Nós temos aí o vírus influenza, que tem a cepa H1N1, H3N2. Então, nós temos o coronavírus e temos as cepas, que é o Omicron, o Delta. Então, cada cepa dessa pode estar localizada num par específico. Mas aquele par geral do coronavírus, da espiroqueta, podem então servir de fuga para esse micro-organismo. Pseudomonas também, leishmania, nós temos lá leishmania SP no nosso rastreio. Então nós precisamos buscar sempre o rastreio completo para garantir que nós impactemos todos os lugares aonde aquele micro-organismo pode estar, checar no organismo do paciente. Isso se chama rastreio completo ou exaustivo. Sexto ponto, porque o diagnóstico recebido pelo cliente pode não ser realmente o diagnóstico correto para aquele organismo. Nós sabemos que o diagnóstico é algo que não é fácil para que seja realizado em qualquer área da saúde, na fisioterapia, na medicina, na odontologia, na nutrição. É necessário pesquisa, análise, um atendimento, um exame, né, para que a gente busque o melhor diagnóstico para aquele organismo, ou o diagnóstico certeiro, porque então o tratamento também vai ser certeiro. Muitos pacientes nos chegam porque eles já buscaram, né, tratamento em diversas áreas da saúde, com diversos profissionais da saúde e não encontraram a melhora do seu quadro clínico. Então eles chegam para fazer um rastreio completo e eles falam assim, olha, eu tenho fibromialgia, né, porque eu tenho exame, o doutor me falou que é fibromialgia. E aí, se eu vou impactar naquele organismo os pares para a fibromialgia, pode ser que não seja uma fibromialgia, como diz o Dr. Góes, né? As falsa fibromialgia, falsa esclerose múltipla, falsa diabetes, ou seja, tem sinal e sintoma daquela doença, pode até ter um diagnóstico médico dizendo que é aquela doença, mas no diagnóstico, ou seja, no rastreio dos pares biomagnéticos realizados pelo biomagnetista, não é aquele mesmo diagnóstico encontrado pela medicina. E então, muitas vezes, nós temos aí, quando nós utilizamos protocolos ao invés do rastreio, o mesmo resultado que os outros profissionais da saúde têm. Então, é necessário que a gente busque um profissional que faça rastreio completo para nós. Sétimo ponto, porque os pares biomagnéticos de maior entropia podem estar ocultos atrás de pares biomagnéticos fracos. O que isso quer dizer, Adri? Que nós temos telas, camadas nos nossos órgãos. Nós temos, por exemplo, o nosso fígado, que tem regiões que são mais específicas para tal ou qual função. E às vezes a parte anterior do fígado, ela tem um par biomagnético fraco que não guarda os sintomas da doença daquela pessoa, mas ela tem um transfundo pares biomagnéticos fortes
que só vão conseguir ser despolarizados se primeiro a gente for descamando a cebola, né? Tratando essas telas ou camadas. E muitas vezes a gente fala assim, então vamos buscar a verdadeira causa, vamos eliminar telas, eliminar camadas para rastrear só aquela. Mas, teoricamente, o Dr. Góes cita que esses pares só são despolarizados depois de que os pares biomagnéticos fracos, que estão na frente, né, são despolarizados, para dar estrutura para que o próprio organismo possa, então, ajudar a despolarizar e eliminar os sinais e sintomas daquela doença daquele paciente. Então, por isso que a gente, nesse caso, sempre pensa, né, o rastreio completo é melhor. E ir rastreando por sessões, né? O que o paciente se apresenta hoje? Esses pares, trata esses pares. No próximo atendimento, o que esse paciente apresenta? X pares, trata aqueles pares. E aí entra algo muito importante que eu tenho comentado nos últimos tempos. A importância de que nós confiemos naquilo que nós estamos encontrando, que nós estamos tratando, que a gente confie no nosso rastreio. Porque se nós não confiarmos no nosso rastreio, como que a gente vai querer que o paciente confia? Confia no que aquele organismo está liberando para tratar e vá acompanhando o resultado do atendimento e siga rastreando até que não apareçam mais pares biomagnéticos naquele organismo, até que ele esteja totalmente equilibrado. Esse é a melhor indicação. Depois, oitava razão para que a gente deva fazer um rastreio completo. Porque temos pares biomagnéticos não descobertos e que não estão nos protocolos. Então, o Dr. Góes passou a sua vida inteira descobrindo pares biomagnéticos que servem para uma população, para os indivíduos no geral. E ele, né, foi a óbito em 2021, em março de 2021. Eu fiz o curso com ele em novembro e dezembro de 2020 e ele estava entregando pares biomagnéticos que ele ainda estava buscando encontrar nos pacientes atendidos. Então ali nós tivemos pares que a gente chamou os pares novos, né, do rastreio, que são aqueles pares que ele foi citando. E numa população do tamanho da nossa, com a evolução, com as mudanças, com as adaptações dos micro-organismos, do nosso próprio corpo em relação ao meio ambiente, é lógico que nós vamos evoluir e sempre teremos geração de novos pares biomagnéticos que são para todas as populações. Então, esses pares, como que a gente encontra ele? Num rastreio completo. E isso é interessante porque muitas vezes, como é que o Dr. Góes encontrou tantos pares no fígado, né? Nós temos lá fígado, costohepático, retrohepático, perihepático, suprahepático, todos eles foi rastreando com o ímã, foi fazendo o rastreio completo e ele foi descobrindo esses pares no mesmo órgão. Nós temos o pâncreas, que tem vários pontos anatômicos ali, né? Corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas, cauda do pâncreas, ponta do pâncreas. Dentro do pâncreas a gente ainda tem para rastrear ali o conduto do pâncreas, né? Então, cada órgão tem vários lugares anatômicos para que a gente possa rastrear. O seco, por exemplo. O seco é uma parte do nosso intestino grosso e dentro do seco tem uma válvula, a válvula iliocecal. Como que o Dr. Góes encontrou na válvula ali um par biomagnético, um ponto de rastreio? Rastreando completo todos os seus pacientes. Quando aquele ponto foi se repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 50 pacientes, 100 pacientes, 200 pacientes, então ali se estabeleceu um novo par biomagnético. E aí nós vamos então para a nona razão, porque temos pares biomagnéticos individuais. Temos pares biomagnéticos que não vão ser gerados em toda uma população, mas naquele corpo específico nós podemos ter pares biomagnéticos individuais e somente um biomagnetista preparado para um rastreio por foco saberá encontrar esses pares, não num protocolo. Não existe como colocar os pares por foco dentro de um protocolo, né? 10ª razão,
porque a verdadeira causa da condição do paciente pode não estar no patógeno. A verdadeira causa da condição do paciente pode não estar no seu estado emocional apresentado naquele momento, como, por exemplo, uma depressão, agressividade, né, problema de caráter, que são os pares psicoemocionais. Então, o paciente pode vir com uma queixa, pode nos chegar com uma queixa, ou de uma doença, eu tenho tal doença. Aí você fala assim, eu vou pegar o protocolo de tal micro-organismo, fibromialgia, Plasmodium vivax, por exemplo. Depressão para psicoemocional para depressão. Só que a depressão pode ser gerada por outros pares biomagnéticos que suportam micro-organismos. Então, se eu impactar um protocolo para depressão, dentro dos pares psicoemocionais, eu não vou conseguir tratar a depressão daquele paciente, porque a verdadeira causa está em outros pares biomagnéticos, que podem suportar aí, por exemplo, micoplasma, Epstein-Barr, que mais que pode estar relacionado com depressão aí, né? Outros pares. Também, né, quando o paciente chega com a doença Plasmodium vivax, pode ser que seja um par de Zika vírus. Então, sem o rastreio completo, a gente não vai conseguir impactar a verdadeira causa do problema do nosso paciente. Somente o rastreio completo nos dá isso. E aí, a última, né, razão para que a gente faça um rastreio completo é justamente porque os melhores resultados que nós temos na história do biomagnetismo medicinal, né, o Dr. Góes tratou mais de 200 mil pacientes na sua história, fora os pacientes que foram tratados pelos biomagnetistas formados no mundo. Dentro da história do biomagnetismo medicinal, os melhores resultados sempre foram encontrados através de rastreios completos. Os protocolos ajudam, suportam, mas o rastreio completo, alguns acham que é um caminho mais difícil, mas não, ele é o caminho mais fácil para a melhora do quadro clínico do paciente. Então, gostaria de deixar essas dicas para que a gente possa, então, tanto como pacientes como biomagnetistas, saber o que nós estamos querendo para nós. Um bom biomagnetista é aquele que nunca dispensa o rastreio completo, pode complementar o seu rastreio completo com protocolos, protocolo de desintoxicação, protocolo de fortalecimento, protocolo de energização dos chakras, pode complementar, mas mesmo os protocolos deveriam ser rastreados, tanto no ponto de impactação como no ponto de rastreio. E para isso, nós precisamos de biomagnetistas qualificados, formados, que tenham conhecimento do porquê que os pares se geram, como eles se despolarizam. E isso é muito importante. E também para os pacientes, né, que entendam, né, o que é o rastreio completo, o que é um protocolo, que saibam perguntar para o seu biomagnetista, você vai utilizar um protocolo ou vai fazer rastreio completo em mim? E exija um rastreio completo, porque nós temos essas 11 razões que são importantes do biomagnetismo medicinal para o rastreio completo. Então, ficam aqui as dicas. Se vocês tiverem algum comentário, se gostaram desse vídeo, se quiserem que essa informação seja levada adiante, dê um joinha, compartilhe, porque a nossa disposição é aqui a ajudar. Então, contem comigo. Se tiverem dúvidas, querem perguntar mais alguma coisa, precisem que eu esclareça um desses pontos em separado, por favor, deixe a sua pergunta no vídeo, deixe a sua pergunta ali no Instagram do Instituto Parmagnético, no Facebook do Instituto Parmagnético ou aqui no canal do YouTube da Parmagnético. Um abraço para vocês, até a próxima!